Hoje nós vamos falar sobre a estrutura capilar, propriamente dita, e os efeitos do processo inflamatório, né, com contexto biológico e patológico, né, especificamente do câncer, da estrutura capilar. Né? Aqui nós estamos mostrando para vocês, né, a origem folicular, propriamente dita, né, onde nós temos aqui células que produzem, né, a melanina do fio de cabelo e estruturas, né, celulares, né, propriamente dita, e aqui nós temos o fio, né, que é a parte externa da estrutura capilar. Lembrando que ambos podem sofrer danos, né, tanto a estrutura folicular como a estrutura constituída de proteína, de cutícula e de melanina do fio de cabelo, propriamente dita, localizado tanto nos anexos do couro cabeludo, como de outras estruturas da pele, propriamente dita. Né? Então, nós temos aqui, né, estruturas vivas, né, que existem processos metabólicos, né, que ocorrem nessa estrutura folicular. E nesse contexto, por ter processos metabólicos, células, nós temos respostas imunológicas, né, nesse ambiente. Né? A estrutura do cabelo humano, ela é uma estrutura que ela pode sofrer alterações de acordo com agressões que ela sofre. E essas agressões podem ocorrer por agentes biológicos, principalmente, como vírus, bactérias, né, parasitas em geral, e que promovem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele produz citocinas pró-inflamatórias, produz mediadores químicos, né, sinalizadores, que podem ocasionar danos nessa estrutura. Né? Então, nós temos alguns exemplos de alterações nessa estrutura folicular, na estrutura do cabelo. No processo pandêmico, né, do Covid-19, a gente viu aí muitos relatos de pacientes que perderam o cabelo, tiveram um aumento de queda capilar, porque nós temos um envolvimento inflamatório, né, um boom de citocinas pró-inflamatórias nesse ambiente também. Né? Isso ocasionou danos nessa estrutura propriamente dita. No nosso contexto específico, que é um contexto oncológico, nós vamos remeter aqui às alterações que a estrutura capilar sofre em um ambiente, né, oncogênico, em um ambiente oncológico, uma vez que também há um processo inflamatório aqui na região folicular. O paciente com câncer, ele pode produzir de forma elevada, em maior concentrações, alguns fatores de crescimento, né? E que tem algumas respostas imunológicas envolvidas nesse processo, né? Por quê? Porque as células do sistema imune, elas tentam combater as células tumorais, as células cancerígenas, que são estruturas estranhas do nosso organismo, né? Nós temos aí, naturalmente, umas células definidas e com lesões no DNA, nas estruturas de proteínas, de lipídios, de organelas, essas células vão sofrendo modificações, né? E o acúmulo de mutações e fatores epigenéticos que uma célula tumoral ela sofre, ela produz aí a demanda de uma resposta imunológica. Né? Essa resposta imunológica, ela vem associada ao estresse, né, nessa região folicular. Então, nós podemos ter, por esse processo inflamatório, um desequilíbrio, né, oxidativo nesse processo, um desbalanço, um redox, né, a demanda imunológica por citocinas pró-inflamatórias, nós temos esses distúrbios celulares nessa região folicular. Isso pode ocasionar queda. O paciente com câncer, ele perde cabelo mesmo antes da quimioterapia por ter um processo inflamatório evidente aqui nessa região folicular. Além disso, por ter uma região desordenada, na região onde tem células, a estrutura do fio também pode sofrer alterações. Né? Então, pode ocorrer um clareamento da estrutura do fio do paciente, pode ocorrer espessuras menores, um fio de cabelo mais fino, ele pode ter uma alteração de brilho, e dentre outros fatores que a estrutura do fio propriamente dita pode sofrer no paciente com a patologia, né, com o câncer. E na quimioterapia especificamente, esses processos inflamatórios estão evidentes e os danos celulares nessa região folicular também podem ocorrer. Né? E aí esse processo inflamatório em resposta ao combate da célula oncológica associado aos mecanismos inflamatórios, nós temos aí danos teciduais, danos na estrutura do folículo bastante evidente. Então, nós colocamos para vocês, nesse momento, a necessidade de observar essas alterações foliculares e de estrutura capilar ocasionadas pela inflamação no paciente doente, no paciente oncológico. E aí, sim, essa proposta vai ao encontro do que nós defendemos aqui dentro da startup, que é uma análise capilar apurada, dentro de um contexto específico, de forma personalizada, entendendo o processo inflamatório do paciente, entendendo o dano capilar propriamente dito. A partir disso, nós propomos resoluções, né, alternativas estéticas para esse paciente nessa condição fisiológica
e, sobretudo, nas condições de diagnóstico, de acompanhamento do paciente a partir dessas alterações capilares propriamente ditas. Os fatores biológicos, como nós mencionamos, associados com esses fatores físicos, químicos, em específico o cigarro, o álcool e uma alimentação rica em agrotóxicos, pode ocasionar esses distúrbios, né, inflamatórios no cabelo.